Olá! Hoje nós temos aula de língua portuguesa. Para iniciar nossa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre um gênero textual. O nome desse gênero é infográfico. Esse gênero textual não é um gênero textual muito conhecido. Ele não faz muito parte da nossa vida de forma prática, né? Porque dificilmente a gente produz um infográfico, mas ele está bem presente no nosso cotidiano, principalmente quem tem o hábito de ler revistas, de assistir noticiários nos jornais, né? Sempre apresentam, então, textos infográficos. O que é um texto infográfico, então? Eu vou explicar primeiro por quê. Lá na apostila de vocês, hoje vocês vão fazer a leitura, então, de um texto infográfico e depois vocês vão interpretar esse texto, tá bom? Um texto infográfico, ele é uma representação gráfica que usa a linguagem verbal e não verbal. Uma complementa a outra, tá? A fim de apresentar dados, conceitos e explicar algumas situações, alguns exemplos sobre determinado tema. Por exemplo, quando a gente assiste lá nos jornais aqueles infográficos que quase todos os dias a gente está vendo sobre o coronavírus, sobre a pandemia, quando eles apresentam aqueles gráficos da evolução, né, do número de mortes, etc., aquilo é um texto infográfico. É possível a gente criar infográficos sobre qualquer assunto que a gente quiser. Pode ser sobre viagem, culinária, economia, educação, história, ciência, literatura. Só a gente pensar num tema, pensar nas informações que a gente quer mostrar para as pessoas e criar, então, o texto infográfico. Muitos infográficos podem ser encontrados na internet, nos jornais, nas revistas, nos livros didáticos lá da escola, como é o caso desta semana que vocês irão estudar. Ele foi retirado do nosso livro de português, tá? Por isso que a gente vai fazer a interpretação dele, então. O texto que vocês vão ter lá na apostila de vocês chama-se Origem dos Imigrantes do Brasil. Então, ele vai trabalhar com a linguagem gráfica. Então, o que vai ter lá nesse texto? Vai ter um mapa, né? O mapa mundi vai estar no fundo, vai ter o nome dos países, identificando cada continente, vai ter lá um navio representando as viagens, né, que eram feitas, como vai trabalhar a questão da imigração. Tem um casalzinho lá, uma família com malas, porque como tá trabalhando com saída de um país para ir para o outro, né? Então ele trabalhou com o desenho de uma família e das malas. E daí tem algumas informações que vocês vão estar lendo para entender de que trata aquele infográfico, então. Em cima, né, do desenhinho, vai ter uma explicação também que vocês devem ler. Do outro lado, né, a outra parte do infográfico, daí vai apresentar um gráfico de colunas e ali vai ter vários dados. Nós já estudamos os gráficos em matemática, né? Então, vocês já sabem mais ou menos como a gente analisa um gráfico. Daí, vocês vão estar percebendo ali, vão estar analisando os números, vão estar lendo as informações que tá ali. Os países ali, eles vão estar representados pela bandeira, né? Para ser mais fácil para identificar. E vocês vão estar analisando, então, o que aconteceu com a imigração por nacionalidade de cada país, né? E depois, então, vai ter as questões lá para vocês estarem analisando isso, então, tá bom? Depois de vocês fazerem essa interpretação desse gráfico,
a gente vai trabalhar um pouquinho, já que a gente está trabalhando a questão da imigração, a gente vai aproveitar e vai trabalhar os adjetivos gentílicos ou pátrios, como a gente chama, né? A gente já sabe que adjetivos é aquilo que caracteriza um ser, certo? Pode ser uma qualidade, um defeito, né? Uma característica física, psicológica. E os adjetivos gentílicos ou pátrios, como a gente chama, são aquelas palavras usadas para indicar a origem geográfica de uma pessoa. Ou seja, levando em conta o continente, o país, o estado ou o próprio município onde ela nasceu, certo? E como a gente então estava trabalhando ali com diversos países, né? A gente vai trabalhar essa questão então. Lá nas atividades vai trazer para vocês novamente o mapa mundi, ele vai estar identificado com os continentes, né? O continente das Américas, América Central, América do Norte, América do Sul. Ali do outro lado vai ter a Ásia, a Oceania, a África, a Europa, tudo identificado com as cores para ficar mais fácil para vocês entenderem. E embaixo vai pedir para vocês, de acordo com o mapa mundi, vocês preencher ali qual adjetivo recebe a pessoa que nasce nesse continente. Aqui a gente vai caracterizar então pelo continente. Por exemplo, quem nasce na Europa, a gente fala que ele é europeu. Quem nasce na Ásia, asiático. Quem nasce na América do Sul, como nós somos sul-americanos. Já quem nasce lá na América do Norte é norte-americano. Então, dependendo do continente aonde a gente nasce, onde a gente vive, a gente recebe um adjetivo. Sem ser no continente, agora vamos trazer para o Brasil, por exemplo. Vai ter uma outra atividade que vai ter o mapa do Brasil. Ele vai estar também dividido por estados, cada estado de uma cor, para facilitar para vocês. E a mesma coisa, vocês vão pesquisar, uns vocês já vão saber, os adjetivos de quem nasce nesses estados. Por exemplo, quem nasce em Santa Catarina, a gente diz que é... Vocês vão pensar. Quem nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho. Quem nasce na Bahia, baiano. Quem nasce no Paraná, paranaense, certo? Quem nasce no Rio de Janeiro, carioca ou fluminense. Nós, como nascemos em Santa Catarina, somos catarinenses, certo? Dependendo do estado, então, onde a gente nasce, onde a gente vive, a gente também recebe um adjetivo. Esses adjetivos, eles caracterizam a gente. Quando eu digo, então, se eu disser assim para uma pessoa, eu sou sul-americana, a pessoa já sabe que eu nasci na América do Sul, no continente da América do Sul. Mas de que país? Qual é a tua nacionalidade? Eu sou brasileira. Então, brasileira já é o adjetivo que diz que eu nasci no país do Brasil. Tá, mas de que estado? Eu sou catarinense. É um adjetivo que me qualifica como moradora do estado, ou que eu nasci, né, no estado de Santa Catarina. A gente sabe que dependendo do país também, as pessoas recebem adjetivos diferentes, né? Todos nós que nascemos no Brasil somos brasileiros. Quem nasce na Argentina, argentino. Quem nasce na Alemanha, alemão. Quem nasce em Cuba, cubano. Quem nasce na China, por exemplo, chinês. No Japão, que a gente andou lendo alguns textos, né? Japonês, tá? Todos esses exemplos que a Pro está dando para vocês, então, eles são adjetivos pátrios ou gentílicos, certo? É legal a gente saber, né? Pra gente conhecer, para quando a gente só ouvir, ele era português. Mas português, de onde será que ele é mesmo?
Ah, se ele é português, ele é de Portugal, certo? Leiam com atenção os textos. Alguns adjetivos, se vocês não souberem, pode fazer pesquisa, tá? Pode pesquisar nos dicionários, quem tiver em casa, pode pesquisar na internet, isso tem bastante na internet, né? Tá bom? Bom trabalho para vocês!